Olá pessoal, vamos começar mais uma aula aqui da disciplina de máquinas térmicas. Agora eu vou falar sobre psicrometria, tá? É isso mesmo, não se confunda, psicrometria. Falar um pouco do que é psicrometria, os conceitos relacionados e, por fim, apresentar o que é a carta psicrométrica, tá? Bom, vamos tentar entender o que é psicrometria aqui. Psicrometria é o estudo das misturas de ar e vapor d'água, tá? Estudo de uma coisa que é conhecida dentro da termodinâmica como ar úmido, tá? Então, o que a psicrometria se propõe a fazer é essa relação da mistura de ar seco e vapor d'água que dá origem ao ar úmido, tá? Beleza? Então, basicamente é isso aí. Vamos lá, então. Vamos pensar aqui em algumas aplicações da psicrometria. Primeiro, controle de clima, no condicionamento de ar para conforto térmico. Muitos dos princípios que acontecem, umidificação, desumidificação, enfim, aquecimento, resfriamento, estão relacionados com conceitos da psicrometria, tá? Um fenômeno que acontece bastante aí é a condensação em superfícies frias, né? O pessoal até costuma falar que que tal coisa, tal objeto está suando, né? Esse fenômeno aí pode ser explicado pela psicrometria. Um outro exemplo que eu coloquei aqui até na aula é o orvalho, né, sobre a grama numa manhã bem fria. Pode ser aí também identificado como fenômeno relacionado à psicrometria. Resfriamento evaporativo, os rastros brancos deixados por turbinas de aviões, enfim, uma série de outros mais fenômenos físicos que acontecem que podem ser explicados pela psicrometria, tá? Vamos agora, eu vou comentar a respeito de alguns conceitos aí básicos que a gente precisa ter em mente quando fala da psicrometria, tá? Bom, o que é ar seco e ar úmido? Ar seco basicamente é a mistura de vários tipos gasosos, né, de vários gases que vão compor ou que compõem o ar atmosférico, tá? E aí você tem uma série de gases, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e outros, o argônio, né, enfim, e outros. Então, nesse caso, esses gases vão formar uma mistura homogênea e dão origem ao que a gente conhece como ar seco, tá? Agora, o que é o ar úmido? É quando, além desses gases, você considera o vapor d'água presente na atmosfera. Então, aí você está falando do ar e esses gases que eu acabei de dizer, cada um dos componentes, mais o vapor d'água. Existe aí uma lei chamada Lei de Dalton, que diz que a pressão total de uma mistura de gases é a soma das pressões parciais de cada componente. Ou seja, se você pensar no ar atmosférico, ele tem, sei lá, X componentes. Nitrogênio, oxigênio, gás carbônico. A pressão total do conjunto desses gases é igual à soma da pressão de cada um desses gases separados. Então, essa é a ideia do conceito de pressão total. Pressão parcial é o seguinte, é a pressão que cada componente exerceria se aquela mesma temperatura ocupasse todo o volume da mistura, certo? Então, alguns conceitos que eu sei que vocês provavelmente já conhecem, já sabem, né? E mais para a gente relembrar. Quando você tem uma mistura de gases, de, sei lá, N, C componentes ali, nesse caso, esses componentes estão contidos em um volume V, a uma temperatura T e pressão P, o seu peso molecular é M, a sua massa é M maiúsculo e seu número de moles é N. Então você tem que a massa total, né, é a soma da massa, né, de cada um deles e o número de moles também. Então o conceito que nós chamamos de fração mássica é a massa do componente dividido pela massa total. Mesma coisa para a fração molar. É o número de moles do componente sobre o número de moles total. O peso molecular é a média ponderada de todos os componentes, né? Então, acredito que seja um conceito aí que vocês já saibam, tá? Então é isso. Se você for pensar nas propriedades da mistura de gases, elas também são obtidas como uma média ponderada das propriedades dos componentes. Então você pode calcular, por exemplo, a entalpia da mistura como
como uma média ponderada com base no número de moles da entalpia de cada um dos componentes, tá? Então, o que a lei de Dalton diz, né? Que você tem uma mistura e você pode equiparar essa mistura, né? Equiparar a quantidade, né? A pressão dessa mistura total dos N componentes, somando as parciais, né? Somando as pressões parciais de cada um dos componentes separadamente. Então, ó, P é igual a P1 mais P2 mais PC, que é o último cara aqui. Tá? Isso é a pressão parcial de cada um dos componentes, contribui para a pressão total da mistura como um todo. Nós podemos também interpretar a lei de Dalton aí, ou entender a lei de Dalton partindo do princípio que estamos lidando com gases ideais, né? Então você pode escrever a relação entre pressão, volume, temperatura, número de mols, utilizando essa equação, né? PV igual a nRT, e aí você tem que N é NA mais NB, quando você tem dois gases, né, diferentes. E pode escrever isso para os componentes, né? PAV igual a NART, PBV igual a NBRT. Fazendo substituições, é bem tranquilo isso, você chega aqui, P é igual a PA mais PB, certo? Só lembrando que a temperatura acima aqui, nesse caso, é a temperatura de bulbo seco da mistura. Então é isso. Bom, se o gás for considerado um gás ideal, a pressão parcial é exata, tá? Para misturas de gases ideais. Beleza? Só quero lembrar também que a lei de Dalton não é propriamente uma lei da termodinâmica, né? Pois ela não se aplica a todos os gases, todas as misturas gasosas. Ela só é válida para os gases ideais, tá? E claro, quando a mistura de gases também for considerado um gás ideal, né? Se você for pegar a composição básica aí do ar seco, né, ao nível do mar, é basicamente isso aqui, tá? O2, N2, argônio, CO2 e H2. Com essas proporções aqui em volume e em peso, tá? Então, se você fosse calcular a pressão atmosférica, né, admitindo tudo como um gás ideal homogêneo, você calcularia como? A pressão atmosférica é a pressão do N2, pressão do O2, mais pressão do argônio, mais pressão de vapor. Ou seja, é a pressão do ar seco mais a pressão de vapor, tá? Mais algumas definições importantes aí para nós. A primeira definição é ar não saturado, que é ou também chamado de mistura não saturada. É a mistura de ar seco e vapor de água superaquecido, tá? Então, ou seja, é um ar que está longe de ocorrer a saturação, né? De ocorrer a condensação, no caso. Ar saturado ou mistura saturada é uma mistura de ar seco e vapor d'água saturado. Ou seja, é um estado de equilíbrio entre o ar úmido e as fases líquida e vapor da água. Uma propriedade importante é a umidade absoluta, tá? Que é dada por essa letra, em geral é um ômega, tá? E é a relação aí entre a massa de vapor e a massa de ar, tá? Não se preocupe com essas relações aqui embaixo, se preocupe com essa relação que é a relação entre a massa de vapor e a massa de ar, tá? Agora, pensando na umidade relativa, perceba, eu falei da umidade absoluta anteriormente, agora eu estou falando da umidade relativa. A umidade relativa é o que? É dada pela pressão de vapor, né, que é essa camaradinha aqui, dividida pela pressão de saturação à mesma temperatura. Acho que dá para perceber isso. Essa é a linha de saturação, né? Então você está relacionando a pressão de vapor no ponto 1 com a pressão de saturação para a mesma temperatura. Isso entrega o valor da umidade relativa. Ela é uma razão entre a quantidade de vapor de água existente em uma certa massa de ar e aquela que ele teria se estivesse saturado à mesma temperatura, certo? Bom, agora eu vou falar da temperatura de bulbo seco, que talvez, não sei se vocês já ouviram essa nomenclatura específica, né, ao se relacionar à temperatura, ao se falar de temperatura. Mas a temperatura de bulbo seco não tem segredo, né? Ela é indicada por um termômetro comum, sem condensação na superfície do bulbo e que não seja exposto à radiação. Temperatura de bulbo úmido é a temperatura lida com um termômetro de bulbo úmido, óbvio, né? Que é um termômetro de vidro, de líquido normal,
Agora o bulbo dele é envolvido por uma mecha umedecida com água, tá? Então, temperatura de bulbo seco, termômetro com bulbo seco, literalmente, esse é o nome. E temperatura de bulbo úmido é uma temperatura medida por um termômetro de vidro, porém o bulbo é umedecido, certo? Temperatura de orvalho é a temperatura na qual o vapor d'água vai se condensar, beleza? Então aqui resumidamente, temperatura de bulbo seco, termômetro seco, temperatura de bulbo úmido, o bulbo com uma mecha aqui, tá? Eu coloquei essa espécie de definição aqui, é um ventilador com uma velocidade. Algumas normas definem isso, tá? Para medir essas temperaturas, você precisaria ter um controle de velocidade, mas é só a nível de curiosidade. O importante aqui é lembrar que é a temperatura de bulbo seco e de bulbo úmido. Isso aqui, galera, é uma carta psicrométrica. O que é isso? Isso aqui é o resumo de todas as equações que eu mostrei para vocês até agora, mas combinado ainda com as outras propriedades que eu não mostrei e vou mostrar a partir de agora. Então isso aqui sintetiza as equações. É uma forma gráfica de encontrar valores de propriedades que são importantes dentro dos processos psicrométricos, certo? Então, só quero chamar a atenção para algumas coisas, a princípio aqui, já de cara. Essa carta psicrométrica ela vai ser diferente dependendo da localidade. Então a carta psicrométrica de Vitória não é igual à carta psicrométrica lá do Distrito Federal, lá de Brasília, por exemplo. Tá? Porque depende da pressão atmosférica local. Beleza? Então não é a mesma lá dos Estados Unidos, a mesma da Europa, a mesma da África, enfim, vão ocorrer variações. Então aqui como é que eu faço as principais leituras dessa carta, né? Na horizontal, aqui nesse lado, né, na escala aqui à direita, eu tenho a medida da umidade absoluta. Aqui no eixo inferior, né, no eixo horizontal, se pegando na vertical aqui um ponto, você tem a temperatura de bulbo seco, tá? Essas linhas, aqui eu estou marcando uma, mas existem várias, é a linha de saturação, tá? É a linha que indica a umidade relativa. Essa linha, tem várias, vocês podem perceber aqui, ó, linha de volume específico. Linha de temperatura de bulbo úmido, essa linha aqui, certo? Entalpia, que você vai medir nessa escala aqui, ó, externa, tá? Essa linha rosa. Então aqui o que eu mostrei antes, ó, essa aqui é um outro modelo de carta psicrométrica aplicada agora lá para Campinas. Esse aqui é um outro, essa aqui eu não sei de onde para falar a verdade. Não está identificado aqui, mas é uma mistura de né, a água a uma atmosfera, tá? Mas o princípio de leitura é basicamente o mesmo, tá? Essa aqui é a carta psicrométrica que nós vamos usar aqui na disciplina, inclusive para fazer os exercícios e tudo mais, vocês podem se basear nessa carta, tá? Então aqui você tem a entalpia, temperatura de bulbo úmido, tá? Você vai ler ela aqui, ó, esses valores que estão aqui, certo? 0, 10, 20, 30. Umidade relativa, volume específico, ela já tem identificado aqui as principais propriedades, tá? Agora eu vou falar de alguns processos de condicionamento de ar, tá? Lembra, essa aqui é uma versão simplificada da carta psicrométrica, né? Volume específico, entalpia, temperatura de bulbo úmido, né? Umidade relativa, enfim, umidade específica, né? Ou absoluta. Dentro da carta psicrométrica, ao seguir essas direções, os processos que estão envolvidos do condicionamento de ar são esses que estão identificados. Para a direita, processo de aquecimento. Para a esquerda, processo de resfriamento. Para a região superior, umidificação. Para essa região inferior, desumidificação. E se for essa posição intermediária entre umidificação e aquecimento, é um aquecimento e umidificação. Se for o contrário, resfriamento e desumidificação. Aqui, galera, eu coloquei 2 exercícios, tá? Para vocês tentarem fazer, tentar encontrar essas propriedades, esse e esse outro aqui. Então tentem fazer os 2 exercícios. Qualquer dúvida me procurem. Estou à disposição aí para ajudar, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.